Olá pessoal do Me Salva, continuando a nossa série de aulas de eletrostática, nessa aula a gente vai fazer mais um exemplo envolvendo força elétrica, a lei de Coulomb. Então olha só, esse exemplo aqui é relativamente simples, tá? Ele pede que eu só represente, então eu não preciso calcular valores, tá? Até porque não tem nenhum valor aqui, a força resultante em cada carga. Como é que a gente vai fazer isso? Para desenhar a força, tá? A dica é o seguinte, sempre tem mais de duas cargas, olha de duas em duas, tá? E depois junta as forças. Então vamos fazer o seguinte, olhar de duas em duas, depois a gente junta. Entre essas duas cargas aqui, positiva e negativa, existe uma força de atração. Aqui tá, então essas duas estão se atraindo. Entre, por exemplo, essas duas cargas aqui, positivo com positivo, existe uma força de repulsão. Então essas duas cargas estão se repelindo. E entre essas duas cargas aqui, negativa e positiva, existe uma força de atração. Essas duas cargas estão se atraindo. Agora o que eu tenho que fazer é achar a força resultante em cada carga. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que juntar as forças que agem em cada carga. Então olha só. Por exemplo, nessa carga aqui. Essas duas forças, para quem não lembra, como é que a gente soma vetores quando eles estão formando um certo ângulo? Tá? A regrinha é bem simples. Por exemplo, esse vetor tu copia aqui, esse vetor eu copio aqui, fecha o desenho, né? Fecha o paralelogramo e daí tu puxa a diagonal. Tá? A regrinha é essa. Então essa é a força resultante nessa carga aqui. Vamos fazer nessa aqui, ó. Pega esse vetor, copia aqui, pega esse aqui, copia aqui em cima, fecha o desenho, né? E puxa a diagonal. Essa é a força resultante nessa carga aqui. E para fazer essa aqui, tu completa o desenho e puxa a diagonal. Essa é a força resultante nessa carga aqui. Então, o que isso significa, tá, gente? Olha só. Essas cargas só estão paradas aqui, elas estão se empurrando, se puxando, elas só estão paradas desse jeito se alguém estiver segurando elas fixas nesses lugares. No momento em que eu largo elas, como elas estão se empurrando, elas vão começar a se mexer. Essa carga aqui, o que significa dizer que a força resultante está para cá? Que juntando todos os empurrões e puxões que agem nela, sobra um puxão para baixo. Então no momento em que eu largar ela, ela vai começar a andar para cá, ela vai ter uma aceleração para cá. Essa carga aqui, juntando todos os puxões e empurrões nela, ela está sendo empurrada efetivamente para lá. Isso significa que no momento em que eu largar ela, ela começa a andar para lá. A mesma coisa nessa carga aqui. Juntando os empurrões e puxões nelas, a força resultante, a soma das forças sobre ela, no fundo está empurrando ela para cá. Então no momento em que eu largar ela, vai começar a andar para cá. Então é isso que significa. Essas cargas estão se empurrando e estão se puxando, somando os efeitos em cada uma. No momento em que eu largar, essa sente uma força para cá, essa para cá, essa para cá. Depois, conforme elas andam um pouco, as posições delas mudam, daí o sentido de cada força muda, elas vão começar a fazer movimentos bem complicados, tá? Mas no momento em que eu largo, a aceleração que elas adquirem é indicada por essas forças aqui. Então a ideia básica é bem simples, tá? Quando a gente tem várias cargas, olha de duas em duas, desenha as forças e depois junta as forças em cada uma. Então tá, por essa hora é isso, espero que tenha ajudado, muito obrigado pela atenção e até a próxima.